Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar agora o segundo trimestre de ensino religioso do sexto ano. Como eu estou aqui, com o livro de vocês, eu vou abrir no capítulo que falta ainda para a gente trabalhar, da unidade 1, que é o capítulo 4 do livro, A Religião Cristã. Tudo bem? Olha só, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o fato de que a gente compreendeu nas últimas aulas, nas aulas passadas, que a religião ela se inicia com muitas vezes o homem tentando entrar em contato com a natureza, né, desde épocas primitivas, não conseguindo decifrar os fenômenos naturais, né? Não existe a ciência para isso. Então ele acreditava que um trovão, que um terremoto, que um furacão, que uma tempestade, que uma enchente, por exemplo, né, fosse manifestação de divindades. A gente percebeu que no começo da história da humanidade, né, as religiões elas eram em geral politeístas, se acreditavam em vários deuses. Vimos que o politeísmo existiam de vários tipos, né? Aqueles que acreditavam que os deuses tinham forma humana, antropomórficos, aqueles que os deuses tinham forma de animais, zoomórficos, e aqueles que acreditavam que os deuses tinham forma de animal misturado com humano, antropozoomórficos. Vimos também que o monoteísmo foi um tipo de religião que também apareceu ali, né, sobretudo com Abraão, o pai do monoteísmo, né, que deu origem às três religiões monoteístas que a gente conhece hoje, né, começando com o judaísmo, depois, agora o que nós vamos ver, o cristianismo e também o islamismo, né, são as três religiões monoteístas e todas elas começaram, né, de certa forma, a raiz delas está com Abraão, patriarca. Tudo bem? Bom, olha só. A religião cristã, o que a gente precisa entender? Ela tem como fundamento a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré viveu na época em que os romanos estavam dominando ali a província da Judéia no Oriente Médio, né? Aquilo que a gente conhece hoje como sendo o Oriente Médio. O que acontece? Ele nasce dentro da religião judaica, de tradição judaica, e, de certa forma, ele vai começar ali com as suas atitudes, com o seu modelo de exemplo, com a sua forma de ser e de se relacionar. Ele vai apresentar ali uma atitude peculiar, que ele vai dizer que é a vontade de Deus, né? Então ele vai estar com a sua vida nos ensinando a vontade de Deus. O cristianismo, como religião instituída, surgiu com a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo bem? Olha só, a história do cristianismo se confunde com a história de uma religião ainda mais antiga, como eu disse, a religião judaica, né? Pois Jesus ele era judeu. Só que os judeus, eles viviam muito apegado às leis, às regras, aos mandamentos, né? Fora os 10 mandamentos que eles seguem, existia ali uma sequência de regras, muitas vezes de etiqueta, né? Regras litúrgicas, de conduta, regras morais. E eles viviam muito apegados a essas regras e se esqueciam daquilo que é fundamental aos olhos de Jesus, que é a caridade, que é o amor ao próximo. Então Jesus vai denunciar muitas vezes na espiritualidade, na vida deles ali, uma certa hipocrisia. O que adianta vocês lavarem a mão, purificarem o corpo, mas terem o coração com rancor, terem o coração que não é caridoso, que não ajuda o próximo, né? Essas vão ser os principais questionamentos de Jesus. O fundamento da mensagem de Cristo era as suas palavras, que eram simples, né? Ele dizia ao povo de uma forma que todo mundo conseguisse entender, histórias através de parábolas, né? Que eram histórias que fazia, de certa forma,
uma educação nas pessoas, né, com que elas entendessem com aquilo que era do dia a dia delas, né, uma ovelha perdida, ou então um filho que sai, vai né, para longe da casa do pai, ou então sobre uma moeda perdida, né, eram histórias simples, né, com aquilo que as pessoas da época ali de Jesus conseguiam entender os elementos que apareciam nessa história. E essas mensagens, né, elas traziam um recado de amor e de solidariedade. Tudo bem? Jesus era muito solidário com os pobres, vai dizer aqui o texto de vocês, com os mendigos, os leprosos e todos os excluídos da sociedade. Olha que interessante, né? Na época de Jesus, a sociedade onde ele viveu, eles mantinham uma série de preconceitos, de discriminação com as pessoas. E é justamente essas pessoas que eram discriminadas, que sofriam preconceitos, que Jesus ele vai em direção a elas com muito amor, com muito carinho, com muita solidariedade, né, para poder ajudá-las, para poder curá-las de suas doenças. Os textos bíblicos, descreve aqui o texto, descrevem passagens em que ele curou doentes e fez muitos milagres, né? Tudo isso sempre de forma gratuita, para mostrar que Deus ele possui um amor gratuito por nós. Tudo bem? Mais adiante aqui nós vamos ver que a regra, né, principal do cristianismo que Jesus transmitiu a nós e ensinou a nós, e aquela regra que todo cristão, ou seja, aquele que segue Jesus Cristo, deve possuir como sendo a mais importante, é a do amor ao próximo. Tudo bem? Então, assim, entre tantos seguidores cristãos que já existiram e existem, alguns se destacam por seu trabalho humanitário, isto é, de amor ao próximo. Olha só, é muito importante você que está assistindo essa aula fazer o seguinte: pega o seu caderno, marca bem grande nele aí, ó, segundo trimestre, tudo bem? E vocês registrem aí, ó, aula 1 do segundo trimestre. A religião cristã, é o título dela, tá? E aí você, só nessa página, essa página 25, eu quero que vocês encontrem 2 pontos importantes desta página para vocês marcarem aí por primeiro. Olha só, um desses pontos eu dou uma dica. É a questão, né, da principal regra a ser seguida pelo cristianismo. Qual é? O amor ao próximo, né? Isso é muito claro. E outro ponto importante que eu quero que vocês marquem aí é a questão, né, de Jesus, né, ser o centro, ser o núcleo da religião cristã, certo? Que, por exemplo, o que o cristão deve seguir? O exemplo de Jesus Cristo, tá? Então, ponto 1, ponto 2 aí, que são aquilo que é o mais importante aí ainda nessa página, certo? Na história do cristianismo, continua, os cristãos que seguiram os ensinamentos de Jesus e colocaram sua principal regra em prática foram chamados de santos. Vejam bem, o santo é aquele um que seguiu o exemplo de Jesus Cristo, tá certo? E são homenageados pela igreja até os dias de hoje. E existem muitos exemplos de santos. Um dos mais importantes, que inclusive o nosso material vai trazer aqui, é o exemplo de São Francisco de Assis, né? Olha só, um deles é São Francisco de Assis, um homem humilde que viveu entre os séculos 12 e 13 em Assis, uma cidade lá na Itália, né? São Francisco, ele tinha uma origem assim, ele era jovem e rico, e tentou levar uma vida parecida com a de Jesus, e dedicou-se aos cuidados dos pobres e oprimidos, particularmente os leprosos. Olha só, desde a época de Jesus até a Idade Média, os leprosos eram considerados amaldiçoados por Deus. E aí as pessoas achavam que, como eles tinham essa maldição, entre aspas, elas não podiam ficar perto dos outros, né? Então eles eram completamente excluídos. Olha só que tristeza, né? Atualmente ele é considerado o padroeiro da ecologia. E o atual Papa Francisco escolheu esse nome justamente para evocar a força carismática, espiritual e renovadora de São Francisco, né? Ou seja, era um santo que ele se tornou santo justamente por querer viver radicalmente
a mensagem de Jesus Cristo. São Francisco fundou 3 ordens religiosas: a Ordem dos Freis, a Ordem das Clarissas e a Ordem dos Leigos, para os quais foram estabelecidas regras de conduta, sendo a principal delas o voto de pobreza. Então, assim, como Jesus Cristo, ele não possuía bens, ele não tinha uma vida de acumular bens materiais, de trabalhar tendo em vista acúmulo de bens materiais. Ele vivia a pobreza, a humildade, digamos assim. E essa foi uma coisa marcante aos olhos de São Francisco para poder imitar Jesus Cristo. Mas não foi só na Idade Média que existiram cristãos preocupados em ajudar o próximo a seguir regras que beneficiavam a humanidade, continua o texto. As pessoas que compõem a igreja atualmente também se preocupam com isso e realizam, ano a ano, campanhas de solidariedade e fraternidade. Olha só, essas 2 palavras, elas são importantes aí para vocês marcarem também no caderno de vocês, Dois valores, digamos assim, que são importantes para o cristão: ser solidário e ser fraterno. A fraternidade, ela tem a ver com o relacionamento de irmãos. O cristianismo tem de bonito isso, mostrar Deus como Pai, e se Ele é Pai, Ele é irmão, nós todos somos irmãos, entre nós. Nós temos essa relação de filhos para com Deus e entre nós uma relação de irmãos. E a solidariedade, ou seja, você olhar a necessidade do outro, a necessidade do próximo e agir em direção a ser a presença de Deus na vida daquele próximo, de você ver a necessidade dele e ajudá-lo de alguma forma. Por exemplo, quando se arrecadam alimentos, roupas, sapatos, remédios e outros donativos para ajudar os necessitados. E aqui já fica a deixa para a tarefinha de vocês aí no caderno. Registrem no caderno uma experiência que vocês tiveram ou que vocês tiveram com a família de vocês de solidariedade, de fraternidade. Ainda mais nessa fase que a gente está vivendo de isolamento social, muitas pessoas não podem trabalhar e aí a situação econômica fica muito difícil. Escrevam uma experiência de vocês terem ajudado alguém, às vezes com 1 quilo de alimento, às vezes os pais de vocês doaram uma cesta básica, às vezes vocês ajudaram algum parente a pagar uma conta. Tudo isso é uma experiência cristã. Tudo bem? Então, olha só, essa é a aula dessa semana. E aí vocês registrem as coisas que eu pedi para vocês aí no caderno. A semana que vem a gente vai ter um novo vídeo para continuar esse capítulo 4, tudo bem? Então fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até a próxima, tá?